Nessa videoaula, nós vamos falar da transformada de Laplace e associá-la a sistemas lineares a tempo contínuo. Primeiro, a gente começa com o conceito de autofunção de um sistema linear a tempo contínuo. O que é a autofunção de um sistema linear a tempo contínuo? É uma função que, quando aplicada à entrada, aparece novamente na saída, modificada em magnitude e em fase. Então a gente vai mostrar que a função e elevada a S0, que multiplica t, com S0 complexo e t pertencente aos reais, é a autofunção de qualquer sistema linear invariante no tempo a tempo contínuo. Então a gente parte da h de t, da resposta impulsiva do sistema linear invariante no tempo, a tempo contínuo, e usa x de t, entrada do sistema, como e elevada a S0t. E a gente viu antes que a saída do slit é a convolução entre a entrada x e a resposta impulsiva do sistema h, avaliada em t, que, por definição, é a integral de menos infinito até mais infinito de h de tal, x de t menos tal de tal. Ora, quem é o nosso x de t menos tal se o x de t é e elevado a S0t? Vai ser e elevado a S0 que multiplica t menos tal. Aqui a gente pode trabalhar o integrando, né? Já que e elevado a S0t não depende de tal. Então a gente pode colocar e elevado a S0t à esquerda da integral e vai sobrar aqui a integral de menos infinito até mais infinito de h de tal e elevado a menos S0 tal de tal. Nota que a saída do sistema y de t é a própria entrada x de t e elevado a S0t, né? Modificada por um valor complexo. Note que isso aqui é a projeção de h de t sobre e elevado a S0t. S0 aqui é complexo, então essa integral aqui tipicamente pode ser um valor complexo para um determinado valor de S0 complexo aqui. Então a entrada aparece na saída modificada por essa constante complexa hs0. Nota que hs0 não depende do tempo mais. O tempo foi integrado aqui, marginalizado na integração de tal. Para S0 complexo, a gente pode escrever na forma cartesiana como um sigma 0 mais j ômega 0, com j aqui a unidade imaginária. Pode escrever esse número complexo como uma magnitude m subscrita h associada a S0. Nota que o h de S0 muda com o valor de S0, né? Que multiplica e elevado a j, uma fase φ subscrito h, que também muda com S0. Então a gente pode escrever a saída y de t como e elevada a sigma 0t, esse sigma 0 aqui é parte real do S0, que multiplica e elevado a j ômega 0t, o ômega aqui é a parte imaginária do S0, que multiplica a magnitude do h S0, que multiplica e elevado a j fase do hs0. Então a gente pode retrabalhar essa expressão, juntar as magnitudes, a magnitude de x com a magnitude de h. Então a gente vai ter a magnitude de y como a multiplicação da magnitude de x, mx de t, pela magnitude de h avaliada em S0. Essa é a magnitude de y ao longo do tempo, que multiplica e elevado a j, e a fase de y vai ser a fase de x, ou seja, φx de t, onde o φx de t é essa expressão aqui, e elevado a j ômega 0t, mais φh de S0, que não depende do t, depende de S0, né, que é essa fase aqui do hs0. Então, a magnitude de y está dada por essa expressão e a fase de y está dada por essa expressão. Então, a gente mostra dessa forma, né, que e elevado a S0t é a autofunção de um sistema linear invariante no tempo, a tempo contínuo, e esse valor complexo, que é a projeção de h de t sobre a função e elevado a S0t, que a gente denota de h grande de S0, é que vai definir as modificações em magnitude e em fase da entrada x de t. E a gente vai ver que a generalização desse h de S0 não para um valor complexo apenas S0, mas para todo S pertencente aos complexos, é a chamada transformada de Laplace de h de t. Naturalmente, para todos os valores complexos S,
tais que essa integral aqui convirge. Então nós vimos a autofunção como motivação para apresentar a transformada de Laplace. E nós vamos agora definir a transformada de Laplace bilateral, que a gente vai denotar por TLB. A gente viu qual é o efeito de um sistema linear invariante no tempo sobre a entrada e elevada a S0t. A gente viu que o Schlitt modifica essa entrada por h de S0, que é dada pela integral de menos infinito até mais infinito de h de t, que multiplica e elevado a menos S0t dt. Aqui eu estou usando t no lugar de tal, sem problema algum. E o y de t vai ser igual à própria entrada x de t, modificada aqui pelo esse hs0. A transformada de Laplace bilateral é essa mesma expressão aqui, em que S0 é avaliado para todo S pertencente aos complexos, ao invés de um valor específico aqui, S0. Então a gente define a transformada de Laplace bilateral como a integral de menos infinito até mais infinito de h de t, que multiplica e elevado a menos s, que multiplica t dt, para s complexo, ou seja, parte real vai ser sigma e parte imaginária vai ser ômega, ambos nos reais. E, naturalmente, a gente vai restringir os valores de s para a região em que essa integral aqui converge. A gente vai ver o critério de convergência para essa integral. Qual é o escopo de aplicação da transformada de Laplace? Quais as funções, primeiro, que são passíveis de ser transformadas via transformada de Laplace? Então, o escopo de aplicação vai ser para funções f de t. Aqui eu vou substituir, ao invés de pensar numa resposta impulsiva h de t, nós vamos pensar em funções gerais, f de t, em tempo contínuo. Tá? E essas funções têm que atender às condições de Dirichlet. Ou seja, a f de t tem que ser contínua por partes. E no mais, para qualquer intervalo finito no domínio temporal t, a função tem um número finito de máximos e mínimos finitos, ou seja, a magnitude é finita, os valores de amplitudes máximas e mínimas são finitos. E além disso, nesse intervalo de tempo finito, em qualquer intervalo de tempo finito, existe um número finito de descontinuidades também finitas. Funções f de t que atendem essas condições de Dirichlet são passíveis de transformação via transformada de Laplace. E a gente chama então de f grande de S, a transformada de Laplace de f de t, como a integral de menos infinito até mais infinito de f de t, que multiplica e elevado a menos st dt. Para funções f de t que atendem às condições de Dirichlet, a gente denota como f grande de S a transformada de Laplace de f de t, e que também pode denotar como operador L caligráfico aplicado a f de t. Também pode denotar como o par f de t que é levado via o operador L caligráfico a f de S e vice-versa, porque a gente vai ver que tem uma transformação inversa, que leva de f de S de volta a f de t. Então, a primeira nota que a gente faz aqui é que f de S não depende do tempo. A gente integrou no tempo, então marginalizou o tempo. F de S não depende mais do tempo. E nota 2, o operador Laplace de uma função f de t é um operador linear. E a gente falou sobre a convergência da transformada de Laplace, ou seja, f de S, definida por essa integral, converge em que região do plano complexo. Nem todo S aqui, que a gente pode plugar nessa função, resulta nessa integral convergente. Então, a gente precisa verificar quais são as condições de convergência dessa integral, pressupondo que f de t atenda às condições de Dirichlet. Então, qual é a condição de convergência que a gente tem que atender? A gente tem que garantir que o módulo de f de S seja finito. Então, a gente faz o módulo de f de S, substituindo f de S pela integral de menos infinito até mais infinito de f de t, que multiplica e elevado a menos st dt. E a gente sabe que o módulo da integral é menor ou igual do que a integral do módulo. Então, a gente pode escrever que o módulo dessa integral é menor ou igual do que a integral do módulo do integrando, que vai ser o módulo de f de t, que multiplica o módulo de e elevado a menos st. E aqui eu já vou escrever e elevado a menos st, separando S aqui na forma cartesiana. Isso aqui vai ser e elevado a menos sigma t menos j ômega t. A gente pode escrever como e elevado a menos sigma t, esse j aqui está sobrando. E elevado a menos sigma t, não tem j aqui, associado à parte real,
que multiplica um módulo de e elevado a menos j ômega t. Ora, um módulo de e elevado a menos j ômega t, né, essa aqui é uma exponencial complexa, vai ser sempre igual a 1 para qualquer valor de ômega e de t. Tá? Então, só nos vai interessar o módulo de f de t que multiplica o módulo de e elevado a menos sigma t. Então, o que a gente tem que garantir é que a integral de menos infinito até mais infinito de módulo de f de t que multiplica módulo de e elevado a menos sigma t dt seja finito. A gente lembra aqui que sigma é a parte real de S. Então, a gente pode escrever aqui a condição que tem que ser satisfeita para garantir a convergência da transformada de Laplace é que a integral de menos infinito até mais infinito de módulo de f de t que multiplica e elevado a menos a parte real de S que multiplica t dt seja finita. Nota, então, que a condição de atendimento da convergência da integral, que define a transformada de Laplace, vai depender apenas de uma região da parte real de S, ou seja, de uma região de sigma. Não vai depender da parte imaginária, só vai depender da parte real de S. Para uma região da parte real de S em que essa integral é convergente, a gente chama de região de convergência, ou RDC, da transformada de Laplace. Como a gente acabou de falar, vai ser uma faixa de valores da parte real de S. E que, além disso, vai ser domínio de existência de f de S. Então, quando a gente encontrar uma função que depende de S, o f de S, o domínio de existência dessa função vai ser a região de convergência da transformada de Laplace. Nós definimos a transformada de Laplace bilateral, mas existe também a definição da transformada de Laplace unilateral, que a gente vai abreviar por TLU. A notação é a seguinte: o f de S vai ser igual à integral não de menos infinito até mais infinito, mas de zero menos, ou seja, um infinitesimal abaixo de t igual a zero até mais infinito, de f de t, que multiplica e elevado a menos st dt. E a gente denota essa integral com o operador L caligráfico menos para indicar que a integral começa aqui de zero menos. Também existe a transformada de Laplace unilateral com o operador L+, tá? Em que a faixa de integração que vai de zero mais até infinito. Mas nós vamos usar essa definição do operador de Laplace L-, porque essa definição de transformada de Laplace unilateral é útil para a gente resolver equações diferenciais ordinárias com condições iniciais não nulas para t igual a zero menos. Escopo de aplicação da transformada de Laplace unilateral. Novamente, f de t tem que atender às condições de Dirichlet, que a gente viu anteriormente. E, além disso, f de t tem que ser de ordem exponencial sigma zero, de modo que a gente consiga demonstrar as propriedades associadas à transformada de Laplace unilateral. O que significa f de t ser de ordem exponencial sigma zero? Isso significa que f de t em módulo tem que ser menor do que m, que multiplica e elevado a sigma zero t, para t maior do que um determinado valor t grande. A gente está pensando aqui em t maior ou igual a zero sempre. Tá? Isso pode ser interpretado da seguinte forma. Para um determinado valor de t maior do que t0 e para valores m grande e sigma zero, ambos aqui positivos e reais, a função f de t em módulo está sempre abaixo, dessa exponencial m que multiplica e elevado a sigma zero t. Então, para t maior ou igual a zero, quem vai ser o módulo de f de t que multiplica e elevado a menos st? Vai ser igual a módulo de f de t que multiplica o módulo de e elevado a menos sigma t, como a gente viu antes, já que a parte imaginária de S contribui valor unitário por módulo de e elevado a menos st. E aplicando aqui essa desigualdade, pressupondo que f de t é de ordem exponencial sigma zero, a gente pode dizer que esse produto de módulo é menor ou igual a, substituindo aqui o módulo de f de t por m, que multiplica e elevado a sigma zero t, que multiplica e elevado a menos sigma t. Nota aqui que eu tirei o módulo de e elevado a menos sigma t, porque esse valor aqui é sempre positivo, para qualquer valor de t maior que zero. Então, a gente pode reescrever isso como igual a m, que multiplica e elevado a menos sigma zero, que multiplica t. Ora, sigma é a parte real de S. Então, se esse
sigma menos sigma zero, ou seja, se parte real de S menos sigma zero for maior que zero, para t maior que zero, o limite quando t vai para infinito de m que multiplica e elevado a menos parte real de S menos sigma zero que multiplica t vai a zero. Isso implica que o limite, se esse limite aqui vai a zero, né, e esse argumento aqui do limite é sempre maior do que esse módulo aqui, o limite quando t vai para mais infinito de módulo de f de t que multiplica e elevado a menos st vai a zero. E se o limite do módulo vai a zero, o argumento aqui do módulo também vai a zero. Ou seja, o limite quando t vai para mais infinito de f de t que multiplica e elevado a menos st é igual a zero. Quer dizer, essa propriedade aqui, associada à função f de t ser de ordem exponencial sigma zero, é que vai ser utilizada quando a gente apresentar propriedades da transformada de Laplace unilateral associadas à derivação no tempo e à integração no tempo. Vamos ver agora a transformada de Laplace bilateral de sinais básicos. Vamos começar com o delta de Dirac. Quem vai ser a transformada de Laplace de delta de t, delta de Dirac? Aplicando a definição, vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t, que multiplica e elevado a menos st dt. Isso aqui nada mais é do que a integral de delta, né, com área e elevada a st, e a área vai ser avaliada só quando t for igual a zero, que vai ser igual a e elevado a zero, que é igual a 1. Então, vai ser a integral de delta, que a gente sabe que é igual a 1, com área unitária, né? Isso vai ser igual a 1 para todo valor de S pertencente aos complexos. Ou seja, a transformada de Laplace do delta de t é igual a 1 e converge para qualquer valor de S no plano complexo. Então, a região de convergência, eu vou denotar aqui de delta, para lembrar que a transformada de Laplace do delta de Dirac é o S pertencente aos complexos. Vamos ver agora a transformada de Laplace bilateral do degrau unitário, U de t. Quem vai ser o operador L caligráfica aplicada a U de t? A gente usa a definição, vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de U de t, que multiplica e elevado a menos st dt. A gente sabe que U de t é igual a 1 para t maior ou igual a zero, então a gente pode substituir aqui esse limite de integração de menos infinito por zero e remover o U de t. Então isso vai ser a integral de zero até infinito de e elevado a menos st dt. Ora, é só resolver essa integral. A gente sabe que a integral de e elevado a menos st é igual a menos 1 sobre s, que multiplica o e elevado a st, avaliado aqui entre 0 e infinito. Então a gente resolve isso. Isso vai ser menos 1 sobre s, né, do limite quando t vai para infinito de e elevado a menos st, menos e elevado a menos st avaliado para t igual a 0, né, que é igual a 1, porque e elevado a 0 que é igual a 1. E a gente quer esse limite convergente, o limite quando t vai para mais infinito de e elevado a menos st. Então isso aqui vai ser menos 1 sobre s, né, que multiplica menos 1 mais esse limite aqui, e a gente escreve o s na forma cartesiana. Isso vai ser limite quando t vai para mais infinito de e elevado a menos parte real de s, que multiplica t, que multiplica e elevado a menos j ômega t, que é a parte imaginária de s. Essa expressão aqui, né, tem magnitude unitária, né? Então não vai ser afetado aqui por esse limite. Quem vai definir aqui se essa função cresce ou decresce é a parte real de S. E para t indo para mais infinito, a gente quer que a parte real de S, né, seja positiva, de modo que essa função exponencial seja decrescente. Então, se a parte real de S for maior que zero, esse limite tende a zero e a expressão de L de U de t é igual a 1 sobre S, desde que antes a gente garanta que a parte real de S seja maior que zero, para que esse limite aqui vá a zero. Então a gente pode dizer que U de S, né, que é a transformada de Laplace de U de t, é igual a 1 sobre S, tem essa expressão algébrica associada à região de convergência RDC subscrito U, igual a S nos complexos, tal que parte real de S é maior que zero. Vamos ver agora a transformada de Laplace da exponencial complexa unilateral direita. A gente viu sinais que são funções do tipo lateral direita, lateral esquerda. Quando a gente chama aqui de unilateral direita, a gente quer dizer que o sinal é uma função lateral direita, mas que começa em t igual a zero, de t igual a zero para a direita.
para valores maiores do que zero. Daí o nome unilateral direita. Então a gente pode pensar numa exponencial complexa, ou seja, numa função f de t, definida como e elevado a lambda t, u de t, para lambda complexo, que a gente pode escrever aqui na forma cartesiana como sigma lambda mais j omega lambda. Tá? Parte real de lambda e parte imaginária de lambda. Quem vai ser a transformada de Laplace dessa função f de t? Vai ser, pela definição, a integral de menos infinito até mais infinito da função em si, que é f de t igual a e elevado a lambda t u de t, que multiplica e elevado a menos st dt. Ora, da mesma forma que a gente viu antes, u de t dentro do integrando, a gente remove o de t e começa a faixa aqui em zero. Então vai ser a integral de zero até mais infinito de e elevado a quem? Eu vou juntar aqui os argumentos dessas exponenciais. Vai ser e elevado a menos s menos lambda que multiplica t, dt. Essa integral vai ser igual a menos 1 dividido por s menos lambda, que multiplica esse integrando avaliado entre zero e infinito. Então isso vai ser menos 1 sobre s menos lambda, que multiplica o limite, quando t vai para mais infinito, dessa expressão aqui, ou seja, e elevado a menos s menos lambda, que multiplica t, menos essa expressão avaliada em zero, quando t for igual a zero, e elevado a zero é igual a 1. Então, essa expressão vai ser igual a 1 sobre s menos lambda, se antes a gente garantir que esse limite, quando t vai para infinito, dessa função aqui, vá para zero. E a gente consegue garantir isso, se a gente garantir que a parte real de s menos lambda seja maior que zero. Se a parte real de s menos lambda for maior que zero, essa exponencial aqui, quando t vai para mais infinito, tende a zero. Então, a expressão de f de s, ou seja, transformada de Laplace de f de t igual a e elevado a lambda t ou de t, é igual a 1 dividido por s menos lambda, desde que antes a gente garanta que a parte real de s menos lambda seja maior que zero, ou seja, a parte real de s seja maior do que a parte real de lambda. Então a gente pode dizer que a transformada de Laplace de f de t, que a gente pode denotar de f grande de s, é igual a essa expressão algébrica, 1 dividido por s menos lambda, com região de convergência de f de s igual a s nos complexos, com a parte real de s maior do que a parte real de lambda. Agora vamos ver a transformada de Laplace de uma função exponencial complexa unilateral esquerda. Novamente, função unilateral esquerda é uma função lateral esquerda que tem domínio de existência para t menor que zero. Tá? E é zero para t maior ou igual a zero. A função em questão vai ser menos e elevado a lambda t, u de menos t. Então vamos definir f de t dessa forma, com lambda nos complexos. Tá? E quem vai ser a transformada de Laplace dessa f de t? Vai ser f de s, definida como a integral de menos infinito até mais infinito da função, que é menos e elevado a lambda t, u de menos t, que multiplica e elevado a menos st dt. Novamente aqui, u de menos t é igual a 1 para t estritamente menor do que zero. Então a gente pode remover esse u de menos t do integrando e alterar a faixa da integral aqui, que era de menos infinito até mais infinito, agora vai ser de menos infinito até zero. E junta aqui os expoentes das funções exponenciais. Isso aqui vai ser menos e elevado a menos, entre parênteses, s menos lambda, que multiplica t dt. Aqui de cara a gente vê que a expressão algébrica dessa integral é a mesma da transformada de Laplace da exponencial complexa unilateral direita. Você tem aqui um menos dt, e eu posso alterar a faixa da integral aqui de menos infinito até zero, de zero até mais infinito, e trocar aqui o menos dt para dt. Então a gente vê que é a mesma expressão algébrica, 1 sobre s menos lambda, mas vamos resolver a integral para ver qual é a região de convergência. A integral de e elevado a menos s menos lambda que multiplica t é menos 1 dividido por s menos lambda. Mas como tem um menos aqui, a gente pode escrever 1 dividido como s menos lambda. E a gente vai avaliar, então, e elevado a menos s menos lambda t para t igual a zero, e vai ser igual a 1 menos o limite quando t vai para menos infinito dessa expressão aqui, e elevado a menos s menos lambda que multiplica t. Esse limite vai tender a zero quando a parte real de s menos lambda for negativa. Então, se a gente garantir, primeiro,
a parte real de S menos lambda seja menor que zero, isto é, que a parte real de S seja menor que a parte real de lambda, então esse limite aqui é igual a zero, né, e o f de S é igual a 1 dividido por S menos lambda. Então, o que a gente conclui aqui? Que a transformada de Laplace de f de t dessa exponencial complexa unilateral esquerda é igual a f de S igual a 1 dividido por S menos lambda e tem região de convergência RDC de f, S nos complexos, com parte real de S estritamente menor do que parte real de lambda. Se a gente comparar com o que a gente viu antes, né, esse f de S é igualzinho ao f de S que a gente viu para a transformada de Laplace da exponencial complexa unilateral direita. O que mudou foi o quê? A região de convergência. Antes, né, para a transformada de Laplace da exponencial complexa unilateral direita, a região de convergência era parte real de S maior que parte real de lambda, com a mesma expressão algébrica. Então, nota importante aqui. O par f de t, f de S, função no tempo e a correspondente transformada de Laplace, ou expressão algébrica da transformada de Laplace, é unicamente definido pela expressão algébrica de f de S e pela região de convergência. Note que a gente pode ter duas funções diferentes com a mesma f de S. Eu só consigo, né, desambiguar aqui de quem que eu estou falando, se é da função unilateral esquerda ou unilateral direita, conhecendo aqui a região de convergência. Ou seja, para que f de S seja unicamente associada a f de t, eu preciso conhecer não somente a expressão algébrica de f de S, mas também a RDC, ou seja, o domínio de existência dessa f de S. Polos e zeros de f de S. F de S convergente é tipicamente uma função racional em S, ou seja, é uma razão entre dois polinômios em S. Então a gente pode escrever f de S como a razão entre um polinômio do numerador, n de S, e um polinômio no denominador, d de S. Naturalmente, f de S vai ter uma RDC associada, uma região de convergência associada. Os polos de f de S são as raízes do denominador, d de S, e os zeros são as raízes do numerador, n de S. Ou seja, os valores de S em que n de S é igual a zero. Um diagrama típico é mostrado aqui nesse gráfico. No eixo horizontal, a parte real de S, no eixo vertical, a parte imaginária de S. A gente denota a localização dos polos por um x, como aqui mostrado. Isso aqui é um polo. E a localização dos zeros no plano complexo, a gente denota por uma circunferência. Em termos de polos e zeros, f de S é completamente definida pela localização de seus polos e zeros e, além disso, pelo conhecimento do valor de f de S num ponto S0 pertencente a RDC de f. Caso contrário, a gente pode ter f de S proporcional, né, à forma fatorada do polinômio do numerador dividido pela forma fatorada do polinômio do denominador. Então, para a gente desambiguar aqui essa proporcionalidade, a gente precisa conhecer um valor de f de S num ponto complexo S0 pertencente a RDC de f. A RDC de f não pode conter polo algum de f de S. Polo não pode pertencer à região de convergência de f de S, porque polo, de fato, é um valor de S, né, que zera o denominador de f de S. Logo, né, se você tem um zero no denominador, dividir por zero, essa f de S diverge. Então, é consistente com a questão de convergência da transformada de Laplace da f de t. Como a gente viu no caso da transformada de Laplace da exponencial complexa unilateral direita e também no caso da transformada de Laplace da exponencial complexa unilateral esquerda. No caso da exponencial complexa unilateral direita, a gente viu que o polo de f de S era em S igual a lambda e a região de convergência era a parte real de S maior que lambda. Então, o polo está fora da região de convergência. No caso da transformada de Laplace da exponencial complexa lateral esquerda, a f de S era 1 sobre S menos lambda e a região de convergência era a parte real de S menor do que lambda. Então fica claro
que polo não pode pertencer à região de convergência de f de S. Bem, sabendo que a RDC de uma f de S não pode conter polos, como é que fica a RDC de uma f de S associada a uma f de t, que é uma função unilateral direita? Tá? Suponha que essa f de t tem uma f de S com polos S igual a SI, para I igual a 1, 2, 3, eu não sei quantos polos essa função f de S tem. Quem vai ser a RDC de f de S? Como a função é unilateral direita, a gente viu no caso lá da exponencial complexa unilateral direita, a região de convergência era parte real de S maior do que a parte real de lambda, e lambda era o polo, da f de S. A f de S era 1 dividido por S menos lambda. S igual a lambda era o polo, a região de convergência era a parte real de S maior do que a parte real do polo. Então, no caso, você tem um conjunto de polos aqui, S igual a SI, para ir de 1, 2, 3 e assim por diante. A região de convergência de f de S para f de t unilateral direita vai ser S pertencente aos complexos, com a parte real de S maior do que o máximo para todo I da parte real dos polos. Ou seja, eu vou olhar quem é o polo com parte real mais à direita, com a maior parte real, e a região de convergência vai ser desse valor da maior parte real para cima. No caso de uma f de t unilateral esquerda com polos S igual a SI para I igual a 1, 2, 3 e assim por diante, a região de convergência vai ser S pertencente aos complexos com a parte real de S menor do que o mínimo para todo I da parte real de SI. Eu vou verificar todos os polos aqui, vou verificar quem é o polo que tem a menor parte real, e a região de convergência vai ser desse valor com menor parte real para baixo. Isso aqui é uma generalização do que a gente viu para o caso da exponencial complexa unilateral direita e no caso da exponencial complexa unilateral esquerda. Tá? No caso de a gente estar lidando com uma função f de t bilateral, o que a gente vai fazer? A gente vai segmentar f de t numa parcela unilateral direita, ou seja, f ULD aqui de unilateral direita, que multiplica o de t. Então, essa parcela aqui é uma parcela unilateral direita, e essa parcela é unilateral esquerda. Vai ser um f ULE de unilateral esquerda, que multiplica u de menos t, para garantir que essa parcela aqui seja unilateral esquerda. Vou obter a f de S associada a essa função, a f subscrito ULD, a f subscrito ULE de S associada a essa parcela unilateral esquerda. Tá? Vou obter as regiões de convergência associadas, com base nessas regras aqui, e a RDC da função bilateral vai ser a interseção entre a RDC da transformada de Laplace da função unilateral direita com a RDC da transformada de Laplace da função unilateral esquerda. Isso se houver essa interseção, pode ser que não haja interseção. Nota só, suponha que você tenha uma f de S dada e você não conheça a região de convergência, você só tem conhecimento da expressão algébrica de f de S e você calcula, por exemplo, os polos de f de S, as raízes do denominador de f de S. Para cada polo de f de S, você pode associar ou uma função unilateral direita ou uma função unilateral esquerda. Quem que define se a função associada a esse polo vai ser unilateral esquerda ou unilateral direita? A região de convergência. Se você arbitrar uma determinada região de convergência associada a esse polo, você define automaticamente se a função em questão é lateral direita ou lateral esquerda. É importante lembrar da conexão entre o tipo de função, se é unilateral esquerda ou unilateral direita, com a região de convergência associada, em particular, a um determinado polo. Vamos ver agora a transformada inversa de Laplace, no caso aqui, bilateral. A gente viu a transformada direta, ou a transformada de Laplace bilateral como f de S igual a integral de menos infinito até mais infinito de f de t, que multiplica e elevado a menos st dt, que leva f de t a f de S, para alguma região aqui do plano complexo em que essa integral converge. E existe a transformada inversa, a partir do qual a gente consegue reconstruir o f de t a partir do f de S.
Então, f de t vai ser igual a 1 sobre 2π, que multiplica j, j é a unidade imaginária, da integral de sigma menos j, que multiplica menos infinito, até sigma mais j, que multiplica mais infinito, de f de s, que multiplica e elevado a st ds. Essa expressão aqui é embasada em análise de funções complexas. Nós não vamos entrar no mérito disso aqui nesse curso. Nós vamos usar formas práticas de calcular a transformada inversa de Laplace. Fazendo o quê? Nós vamos decompor uma determinada f de s com uma expressão algébrica complicada em parcelas mais simples. Por exemplo, nós podemos usar o método da expansão em frações parciais, que eu vou abreviar por IFP. Nós vamos apresentar isso aqui com mais detalhe mais à frente. E, uma vez que a gente consiga expandir f de s em parcelas mais simples, nós vamos usar propriedades da transformada de Laplace bilateral e pares comuns, que relacionam f de t e f de s. Ou seja, pares de funções mais simples, de funções básicas, que já estão tabeladas. Nós vamos adotar tipicamente uma abordagem prática ao invés de resolver essa integral. Então nós vamos ver em seguida uma seleção de propriedades da transformada de Laplace bilateral. Vamos apresentar também uma tabela com pares comuns entre f de t e f de s, associados a sinais típicos, e as suas RDCs associadas. Tá? Nota ainda, suponha que a gente tenha uma determinada f de t, conhecida, que calcule a f de s, e queira reconstruir essa f de t a partir do f de s, usando essa integral aqui. Agora suponha que o f de t satisfaça as condições de Dirichlet e seja uma função descontínua por partes, ou seja, tenha um salto num determinado ponto t0 do domínio. Quando a gente reconstrói o f de t a partir do f de s, na localização da descontinuidade, a reconstrução não representa descontinuidade, ela vai representar o ponto médio. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um determinado domínio temporal, a função f de t, suponha que ela seja aberta aqui e fechada aqui. Tá? Tem uma descontinuidade aqui em t igual a t0. Quando eu fizer a reconstrução de f de t por essa expressão, eu vou reconstruir esse cara aqui, tá? Vou reconstruir esse cara aqui, tá? Mas esse cara aqui vai ser reconstruído como um ponto médio, Então, essa observação aqui tem a ver quando você está tratando de funções descontínuas, tá? A reconstrução aqui vai convergir para o ponto médio da descontinuidade. Vamos ver agora uma seleção de propriedades da transformada de Laplace bilateral. Nós vamos aqui considerar duas funções, f1 de t e f1 de s associada com determinada região de convergência RDC de f1, uma função f2 de t, cuja transformada de Laplace é f2 de s, com RDC associada, RDC de f2. Eu não vou demonstrar as propriedades agora, nós vamos deixar a demonstração das propriedades que estão listadas aqui para uma videoaula em separado. Primeira propriedade, que é a mais usual e mais útil, é a linearidade. A gente viu que o operador L caligráfico da transformada de Laplace é linear. Isso significa que se eu construir uma função f3 de t, que é uma combinação linear de f1 de t e f2 de t, ou seja, f3 de t é c1 que multiplica f1 de t mais c2 que multiplica f2 de t, com c1 e c2 escalares, a transformada de Laplace de f3 de t vai ser f3 de s igual a c1 f1 de s mais c2 f2 de s. E a RDC de f3 vai conter a interseção da RDC de f1 com a RDC de f2. Ou seja, a RDC de f3 é pelo menos a interseção entre a RDC de f1 e a RDC de f2. A demonstração dessa propriedade é trivial, porque a transformada de Laplace ela é definida como uma integral. Você tem uma integral de uma combinação linear, só separar a integral em duas partes e a gente chega a essa expressão aqui. Outra propriedade que é muito usual e importante é a convolução no tempo, a convolução no domínio t. Se a gente definir f3 como a convolução de f1 e f2 em t, ou seja, a integral de convolução linear entre f1 de t e f2 de t,
transformado de Laplace de f3 de t, que a gente denota por f3 de s, vai ser f1 de s multiplicado por f2 de s, ou seja, é o produto das transformadas de Laplace associadas às funções. Então, convolução no domínio temporal, ou no domínio qualquer da transformada de Laplace, que a gente estiver considerando, a gente está considerando tempo aqui, implica multiplicação no domínio transformado. E quem vai ser a região de convergência de f3 de s? A RDC de f3 vai ter que conter a interseção entre as regiões de convergência de f1 e f2. Ou seja, vai ser pelo menos a interseção entre as regiões de convergência de f1 e f2 de s. E a gente vai demonstrar essa propriedade depois. Escalamento no domínio. Escalamento no domínio T. Suponha que a gente tenha um A pertencente aos reais, A maior que zero. A gente construa f2 de t como f1 de A que multiplica t. Ou seja, eu estou distorcendo o domínio linearmente aqui, multiplicando por A maior que zero. Então, por exemplo, se A for maior que 1, a gente tem uma compressão no domínio. Se A for entre 0 e 1, a gente tem uma expansão no domínio. Então, dependendo aqui do A ser maior ou menor do que 1, a gente pode estar expandindo ou comprimindo o domínio da função. Então, quem vai ser transformado de Laplace de f2 de t, que é igual a f1 de A que multiplica t? A gente denota por f2 de s, que vai ser igual a 1 sobre A, que multiplica f1 de s dividido por A. E quem vai ser a RDC de f2 de s? Vai ser a RDC de f1 para real de s dividido por A. O que eu quero dizer com essa notação aqui? Suponha que a RDC de f1 fosse algo do tipo s pertencente aos complexos, com a parte real de s, vamos supor aqui, maior do que um lambda. Suponha que essa seja a região de convergência de f1 de s. O que eu quero dizer quando eu escrevo que a região de convergência de f2 é a região de convergência de f1, avaliada aqui em parte real de s dividido por A. A região de convergência de f2 vai ser essa aqui, ó. Parte real de s dividido por A maior do que lambda. Tudo que tiver aqui parte real de s maior ou menor do que algum determinado valor, eu vou substituir isso aqui por parte real de s dividido por A. Ou seja, eu vou escrever no final das contas, parte real de s, vai ser maior aqui no caso do que A que multiplica lambda. Tá, ok? No caso da região de convergência de f2. Então, toda vez que eu tiver aqui um argumento associado à região de convergência, eu estou alterando aqui a parte real de s pelo argumento que eu estou escrevendo aqui. Nota que a gente pode aproveitar essa propriedade de escalamento no domínio aqui e violar aqui essa condição e fazer A igual a menos 1, a gente obtém aqui a propriedade de reversão temporal. Ou seja, se o f2 de t for igual a f1 de menos t, for a versão revertida no tempo de f1, f2 de s vai ser menos f1 de menos s. Vamos valer essas expressões aqui para A igual a menos 1, no caso da reversão temporal. Propriedade de deslocamento ou translação no domínio T. Suponha um tal pertencente aos reais e suponha que eu construa f2 de t como f1 de t menos tal, ou seja, uma translação de tal no domínio original. Quem vai ser a transformada de Laplace de f2 de t? Vai ser f2 de s igual a e elevado a menos s tal que multiplica f1 de s. E a RDC de f2 vai ser igual a RDC de f1. Propriedade de deslocamento ou translação no domínio transformado, em S. Se eu construir uma f2 de S como f1 deslocada no domínio S por S0 pertencente aos complexos, esse f2 de S vai estar associado a um f2 de t, que é igual a e elevado a S0, que multiplica t, que multiplica f1 de t. Se eu construir f2 de t como e elevado a S0t, que multiplica f1 de t, se eu modular f1 de t por uma exponencial complexa e elevado a S0t, isso implica a gente produzir uma translação ou um deslocamento no domínio transformado por S0. Ou seja, f2 de S é igual a f1 de S menos S0. E como é que fica a região de convergência? A região de convergência de f2 vai ser igual à região de convergência de f1, avaliada aqui com real de S trocado por real de S menos real de S0. Então, suponha que a região de convergência de f1 seja S nos complexos com real de S maior do que lambda. O que eu vou fazer?
A região de convergência de F2 vai ser S nos complexos com real de S menos real de S0 maior do que lambda. Ou seja, real de S maior do que lambda mais real de S0. Então, essa notação aqui significa que a gente substitui real de S nessa expressão por real de S menos real de S0. Diferenciação em S. Diferenciação no domínio transformado. Se eu construir uma F2 de S, que é derivada em relação a S de F1 de S, no tempo, isso está associado a uma função F2 de t, que é F1 de t multiplicado por menos t. Se eu multiplicar uma função F1 de t por uma rampa negativada, menos t, isso é levado no domínio transformado, pela transformada de Laplace bilateral, o F2 de S vai ser derivado em relação a S de F1 de S. E a RDC de F2 é igual a RDC de F1. Em geral, se a gente fizer a derivada de ordem n em relação a S de F1 de S e formar aqui o F2, no tempo, o F2 de t é igual a menos 1 elevado a n, t elevado a n, que multiplica F1 de t. E a RDC de F2 é igual a RDC de F1. Propriedade de diferenciação no domínio temporal, no domínio t. No caso aqui da transformada de Laplace bilateral. Suponha F2 de t definida como a derivada temporal de F1 de t. Quem vai ser a transformada de Laplace de F2 de t? Vai ser F2 de S igual a S que multiplica F1 de S. E a região de convergência de F2 tem que conter a região de convergência de F1. Em geral, se a gente fizer o F2 de t com uma derivada de ordem n em relação ao tempo de F1 de t, a transformada de Laplace de F2 vai ser F2 de S igual a S elevado a n, que multiplica F1 de S. A diferenciação no tempo é uma das situações em que a propriedade da transformada de Laplace bilateral difere da transformada de Laplace unilateral que a gente definiu antes, o L-. Então, como é que fica aqui, no caso, a propriedade de diferenciação no tempo, no domínio temporal t, no caso da transformada de Laplace unilateral? Suponha F2 de t como a derivada temporal de F1 de t. Quem vai ser a transformada de Laplace unilateral, L-, associada a F2 de t? Vai ser o F2 de S igual a S que multiplica F1 de S menos F1 avaliado em 0-. Lembrar aqui que a transformada de Laplace unilateral é definida como a integral de 0- até mais infinito de f de t que multiplica e elevado a menos st dt. Então tem essa parcela adicional em relação ao caso da transformada de Laplace bilateral. Menos f1 avaliado em 0-. E a região de convergência de F2 tem que conter a região de convergência de F1. No caso geral de F2 de t ser a derivada de ordem n em relação ao tempo de F1 de t, a transformada de Laplace unilateral L menos de F2 vai ser F2 de S igual a S elevado a n F1 de S menos S elevado a n menos 1 de F1 de 0- menos S elevado a n menos 2 da derivada em relação ao tempo de F1 avaliado em 0- menos, assim por diante, menos S derivada de ordem n menos 2 em relação ao tempo de F1 avaliado em 0- menos S elevado a 0, que é o operador identidade, da derivada de ordem n menos 1 em relação ao tempo de F1 avaliado em 0-. Se a gente pensar em F aqui como y saída de um sistema linear invariante no tempo, a partir de t igual a 0, para t maior ou igual a 0, com condições iniciais não nulas em t igual a 0-, essa propriedade de derivação pode ser útil para a gente resolver a EDO, resolver y de t para t maior ou igual a 0, com condições iniciais que vão aparecer aqui em 0-, ou seja, se for y a saída, y de 0-, derivada em relação ao tempo de y em 0- e assim por diante, até derivada de ordem n menos 1 de y em relação ao tempo avaliado aqui em 0-. Suponha que a gente estivesse trabalhando com um sistema de ordem nzinho aqui. Então essa propriedade pode ser útil, e a gente vai ver que é útil para resolver sistemas lineares invariantes no tempo, a tempo contínuo, com condições iniciais não nulas em t igual a 0-. As demais propriedades coincidem em relação à transformada de Laplace unilateral
comparada à transformada de Laplace bilateral. As únicas que têm diferença são a diferenciação no tempo e a integração no tempo. E a gente vai ver em seguida as propriedades de integração no tempo, tanto para a transformada de Laplace bilateral quanto para unilateral. Vamos ver a propriedade de integração no domínio do tempo, t, no caso da transformada de Laplace bilateral. Suponha f2 de t como a integral de menos infinito até t de f1 de t dt. Quem vai ser a transformada de Laplace bilateral de f2 de t? Vai ser f2 de s igual a 1 sobre s que multiplica f1 de s. E a região de convergência de f2 vai ter que conter a interseção entre a região de convergência de f1 e a parte real de s maior que zero. A gente vai demonstrar essas propriedades numa videoaula em separado. Como eu falei, integração no domínio e diferenciação no domínio são os dois casos em que as propriedades da transformada de Laplace bilateral e unilateral diferem. Então vamos ver aqui o caso da integração no domínio t para a transformada de Laplace unilateral. Lembrar que no caso da transformada de Laplace unilateral, a definição da transformada é a integral de 0 menos até mais infinito de f de t elevado a menos st dt. Então a gente considera, por definição, que a função que está sendo transformada é igual a zero para t menor do que 0 menos. Então, para a gente fazer o f2 como uma integração no tempo, só faz sentido f2 de t ser definido como uma integral de 0 menos até t, porque f1 de t vale 0 para t menor do que 0 menos. Quem vai ser a transformada de Laplace unilateral, L menos, de f2 de t? Vai ser f2 de s igual a 1 sobre s, que multiplica f1 de s. Agora aparece uma parcela adicional em relação à propriedade da transformada de Laplace bilateral, que é menos 1 sobre s da integral de 0 menos até infinito de f1 de tal de tal. E a região de convergência de f2 tem que conter a interseção entre a região de convergência de f1 e a parte real de s maior do que zero. Da mesma forma que tem a integração no tempo, tem a integração no domínio transformado em s. Se a gente definir um f2 de s como a integral em u, de u igual a s até infinito de f1 de u du, quem vai ser a f2 de t associada, no caso da transformada de Laplace bilateral? Vai ser 1 sobre t que multiplica f1 de t. E no caso aqui, a região de convergência de f2 é igual à região de convergência de f1. Então a gente nota aqui, as dualidades. Se eu construir f2 de t como 1 sobre t que multiplica f1 de t, f2 de s, transformado de Laplace bilateral de f2 de t, é a integral de s de 0 até infinito de f1 de u du, que é o dual disso aqui. Aqui é 1 sobre t, se eu fizer 1 sobre s de f1 de s, o que aparece como f2 aqui é a integral de menos infinito a t de f1 de t dt. A gente nota essas dualidades aqui, entre integração no domínio temporal e integração no domínio S. Teorema do valor inicial, no caso da transformada de Laplace unilateral. Isso aqui só tem validade para a transformada de Laplace unilateral. O que diz o teorema do valor inicial? f1 avaliado em 0 mais, ou seja, um infinitesimal acima de t igual a 0, é igual ao limite quando s vai para infinito de s que multiplica f1 de s. A gente vai demonstrar o teorema do valor inicial numa videoaula separada. Qual é o escopo de aplicação do teorema do valor inicial? Então, f1 de t igual a 0 é para t menor que 0. f1 de t sem impulso ou singularidade em t igual a 0. E f1 de t sem descontinuidade infinita em t igual a 0. Então, esse é o escopo de aplicação do teorema do valor inicial. Quer dizer, se eu quiser descobrir quem é o valor de f1 quando t tende a 0 pela direita, eu faço o limite quando s vai para infinito de s que multiplica f1 de s. Por dualidade, existe o teorema do valor final, que diz o seguinte: o limite quando t vai para infinito de f1 de t, se eu quiser saber quem é o valor de f1 de t quando t vai para infinito, isso é igual ao limite quando s vai para 0 de s que multiplica f1 de s. Qual é o escopo de aplicação do teorema do valor final? A gente viu que a gente está tratando aqui de transformada de Laplace unilateral, então f1 de t igual a 0 para t menor do que 0, e s que multiplica f1 de s com todos os polos no semiplano lateral esquerdo. Por que eu preciso atender essa segunda condição aqui? Porque eu estou fazendo o limite quando s vai para 0. Ou seja, eu quero
que S que multiplica F1 de S seja convergente em S igual a zero. Tá? Então eu preciso, no caso, né, de uma função do tipo unilateral direita, né, a gente sabe que a região de convergência é do polo com maior parte real para a direita. Então, para eu conseguir avaliar, né, esse limite em S igual a zero, o que tem que acontecer? Todos os polos de S que multiplica F1 de S tem que estar no semiplano lateral esquerdo, de modo que a parte real, né, do polo com maior parte real seja negativa, de modo que a gente consiga fazer essa avaliação aqui para S igual a zero. Então esse é o teorema do valor final e a gente encerra então esse conjunto de propriedades que não é completa, né? Existem outras propriedades menos importantes. Nós fizemos aqui uma seleção das propriedades mais usuais que a gente vai utilizar na prática.